A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de lei número 364 de 2019, que pretende alterar a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que está em vigor desde 2012. Nós vamos entender mais detalhes desse projeto com um membro do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, o Beto Mesquita. Beto, seja bem-vindo com a gente aqui no canal AgroMais. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. Beto, vamos por partes então. Primeiro conta pra gente o que o projeto propõe, principalmente após aí a aprovação, na CCJ lá. Quais os destaques desse texto você pode apresentar para a nossa audiência entender de fato essa questão? Então, Felipe, eu acho que é importante a gente esclarecer que, infelizmente, o que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça é um texto muito diferente, que traz um propósito, inclusive, muito diferente do que foi o projeto de lei original, o projeto de lei 1364, que foi apresentado pelo deputado Alceu Moreira em 2019. Nós tínhamos já todo um acúmulo de negociação entre a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Frente Parlamentar Ambientalista, com participação de lideranças do agronegócio, com participação de lideranças dos ambientalistas, e já tínhamos chegado num consenso, num texto de comum acordo, que tratava de resolver uma questão que é importante para os produtores rurais, especialmente do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina e Paraná, que é a possibilidade de consolidar o uso produtivo, o uso agropecuário de algumas áreas de campos naturais, que originalmente eram áreas de vegetação herbácea, nativa, e que foram sendo modificadas, não completamente substituídas, não completamente convertidas, mas foram sendo modificadas, adaptadas para produção. Então, com alguma pequena mudança em um dos artigos do Código Florestal, seria possível acomodar essa situação. O texto original do deputado Alceu Moreira afetava a lei da Mata Atlântica e, como resultado dessas conversas, dessas negociações, chegou-se a um consenso. Porém, de lá para cá, do ano passado para cá, o parecer substitutivo que foi apresentado pelo deputado Lucas Redequer, do Rio Grande do Sul, alterou drasticamente aquele propósito. E o resultado? O resultado é que esse projeto, esse texto que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, primeiro, ele afeta por completo toda a vegetação nativa que não seja floresta do país inteiro. Ele traz uma alteração no Código Florestal que vai muito além e absolutamente desnecessária, seja do ponto de vista de proteção, mas seja também do ponto de vista da produção rural. E ele acaba gerando, no nosso entendimento, o que ele vai trazer é mais insegurança jurídica para a produção rural, porque certamente, se prosperar esse projeto de lei, ele vai gerar uma insegurança, porque ele afeta uma quantidade enorme. Nós estamos estimando em 48 milhões de hectares de vegetação nativa, áreas que não foram convertidas para uso agrícola, que não foram consideradas como consolidadas, que poderiam passar a ser consideradas consolidadas e até poderiam ser convertidas sem qualquer previsão de autorização legal. Então, nós estamos entendendo que isso não vai resolver o problema específico que tem ali no caso dos produtores que usam áreas de campos naturais, especialmente campos de altitude, que era o que a gente chamava de campos antrópicos, campos naturais alterados, modificados, e vai colocar em risco uma quantidade enorme de ecossistemas naturais que são fundamentais, principalmente para a regularidade hídrica e também para a proteção dos ecossistemas naturais, que são fundamentais para a produção rural no país. Exatamente essa questão que eu queria tratar com você, porque o projeto, então, da forma como foi aprovado, ele está envolto ali de várias polêmicas, dentro ali da própria Câmara, alguns deputados divergindo em relação a alguns pontos específicos, e você trouxe muito bem para a gente, então, já essas questões. Então, no efeito prático, se o texto for aprovado como está, por exemplo, ele traz, então, riscos ambientais reais para essas regiões. Exatamente, ele coloca em risco cerca de 48 milhões de hectares de vegetação nativa, aquelas que são chamadas de campos naturais, são diferentes. Nós temos na Mata Atlântica, dentro da área do bioma Mata Atlântica, nós temos os campos de altitude, mas nós temos no Pantanal, temos no Pampa,
Nós temos áreas no Cerrado que seriam consideradas também como essa vegetação não florestal, como cantos naturais. Até mesmo na Amazônia, nós temos algumas regiões da Amazônia, regiões de Campinarana, regiões de vegetação mais herbácea, que também seriam afetadas e ameaçadas. E eu acho que assim vale a pena insistir nesse ponto, Felipe. A forma como está colocado, na maneira como foi aprovada, a redação que foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, não vai resolver o problema, não vai resolver a questão que é justa, que é legítima, dos produtores, principalmente Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, vai gerar insegurança jurídica para o agro, porque certamente essa vai ser uma modificação que, por extrapolar muito o seu propósito, ela vai ser questionada judicialmente, se ela prosperar, e coloca em risco a própria sustentabilidade da produção rural no país. Pois fica até um pouco mais difícil, né? Às vezes, separar os produtores rurais que atuam na legalidade daqueles que atuam ali de alguma forma ilegal quando a gente avança com alguns projetos polêmicos, né? Fato é que ele foi aprovado então na CCJ lá da Câmara dos Deputados. Na sua avaliação, na avaliação de vocês, dos especialistas aí do grupo, ainda dá tempo de tentar intervir de alguma forma, pleitear dentro do Congresso Nacional ainda mudanças no texto? Vocês vão atuar em cima disso ainda? Qual é a avaliação de vocês em relação aos próximos passos? A Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura já emitiu um posicionamento, nós estamos agora entrando em contato com parlamentares. O primeiro passo, como ele foi aprovado num regime conclusivo, ou seja, em tese, ele não seria apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Primeiro passo, a gente está apostando que foi feito um requerimento, foi feita uma requisição para que ele seja apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados antes de seguir para o Senado Federal. Então, nosso primeiro passo é fazer com que ele não tenha esse caráter conclusivo, que essa decisão da CCJ não seja considerada final no âmbito da Câmara dos Deputados e que ele possa ser apreciado no seu mérito na Câmara dos Deputados. E aí nós vamos trabalhar para reverter e, quem sabe, retomar aquele texto original, que já tinha sido acordado, que já equacionava algumas situações que são muito específicas e que, eu repito, é importante. Existe uma demanda legítima, uma demanda justa de um conjunto de produtores numa determinada região que precisa ser tratado de maneira adequada. Não vai ser flexibilizando por completo. A grande maioria dos produtores rurais no país estão ou já estão cumprindo adequadamente o Código Florestal ou estão em procedimentos para cumprir. Então, nós não podemos avançar numa lógica de ficar modificando o Código Florestal. O que nós precisamos é implementar essa lei. Esse é o compromisso que nós temos que ter, o grande pacto, a grande aliança que temos que ter entre a produção rural e os ambientalistas. Vamos implementar a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que foi pactuada em 2012. Estamos completando 12 anos dessa legislação e a gente ainda está patinando na sua implementação e ainda ficamos ali querendo modificar, querendo alterar, querendo flexibilizar a legislação. Nós precisamos avançar com sua implementação. Mas ainda tem um longo caminho pela frente nesse PL, né? Ele sendo apreciado, concluindo sua apreciação na Câmara dos Deputados, ele passará na apreciação do Senado e nós continuaremos fazendo o nosso trabalho de maneira técnica, de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, buscando influenciar para que a gente garanta a proteção dos ecossistemas naturais, ao mesmo tempo que garante a sustentabilidade da produção rural e não gere mais insegurança jurídica para os agricultores brasileiros. Beto, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no canal AgroMais, trazendo de uma maneira muito didática as explicações em relação a esse projeto de lei aí, que como a gente comentou aqui ao longo da sua participação, está envolvido, está trazendo aí alguns pontos polêmicos, principalmente após a aprovação, né, lá na CCJ. Então, eu queria deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar de acordo com os avanços dessa pauta lá no Congresso Nacional. Vamos ver aí, né, de que forma esse projeto vai avançar lá entre os parlamentares e aí deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar sobre esse assunto e também sobre outros assuntos aí da coalizão. Quando você tiver um assunto bacana para trazer para a gente, é só avisar, o canal está sempre aberto, viu? Uma boa semana para você. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Vai ser sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês, trazendo informações, trazendo conhecimento de maneira equilibrada, de maneira que a gente possa garantir sustentabilidade e segurança jurídica para a produção rural brasileira. É um prazer estar com vocês. Valeu.